Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP Vê de Jesus. Nosso convite desde já para as redes sociais, repetindo, tanto pela página do Facebook quanto pelo canal do YouTube, basta digitar ali NEP Vê de Jesus. Seguir a página no Face, também se inscrever no canal do YouTube e acionar o sino de notificações e receber novos vídeos das atividades semanais do NEP. Aqui às segundas-feiras o nosso encontro tem um olhar para a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, em especial olhando para o Novo Testamento, as cartas de Paulo, e olhar de destaque na série Romanos verso a verso para a carta de Paulo aos Romanos. Fica o convite, portanto, para estar conosco aqui nessa jornada que temos feito desde o ano passado, 2023, caminhando aqui adiante para iniciar hoje um novo capítulo na carta aos Romanos. Hoje começamos o capítulo 3º dessa carta destinada ao apóstolo para a comunidade cristã em Roma, no primeiro século da nossa era cristã, e que diz tanto respeito a cada um de nós pelo fato de ser uma carta direcionada para fora de Israel. O evangelho pregado, anunciado para as nações. Aliás, o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo dos estrangeiros. Essa foi a função primordial pelo qual Jesus foi chamar Saulo, doutor da lei, na estrada de Damasco, ao lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembrando que Jesus não fazia referência a ele próprio, Jesus de Nazaré. Jesus olhava nesse momento e cobrava de Paulo uma posição pelo fato de que a perseguição se dera à igreja, à comunidade cristã. Os cristãos eram perseguidos por Saulo e por aqueles a que ele designava fazê-lo. Jesus, portanto, se coloca no lugar dessa comunidade. Está dizendo assim: você está perseguindo eles, está perseguindo a mim. Vejam a relevância, né, de nós falarmos de comunidades cristãs, seja no primeiro século, seja aqui no nosso século XXI, já percebemos que tem toda uma aplicabilidade do que estamos tratando, estamos falando aqui, especialmente na aplicação da mensagem do Evangelho em nossa vida. Essa é a intenção central. Hoje, na nossa reflexão, eu convido você, se estiver aí com a tua tradução bíblica próxima, seja o livro físico, seja aí virtual, acesse capítulo 3º da carta aos Romanos, verso 1º, primeiro verso. Vamos lá, a leitura, duas traduções, João Ferreira de Almeida primeiro, né? Romanos 3, verso 1, o ensino é o seguinte. São duas perguntas, né? Duas questões que Paulo faz. A primeira é: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Na Bíblia Católica, Bíblia de Jerusalém, o mesmo primeiro verso desse capítulo 3º, as perguntas são as mesmas. Que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Vamos entender aqui, quando Paulo está perguntando sobre vantagem e está questionando utilidade, isso repousa sobre duas condições. A vantagem é sobre ser judeu. Pergunta: a vantagem? E a outra é a utilidade da circuncisão. Só relembrando esses dois fatores, né? Paulo, no primeiro capítulo, rememorando um pouco aqui a nossa jornada, um breve resumo. Paulo, lá no primeiro capítulo, está se apresentando como apóstolo de Jesus
para nos trazer o Evangelho de Deus. Apresenta o Evangelho, nomeando como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a definição na carta de Paulo aos Romanos sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho. Aí ele começa a descrever, olhando para a própria comunidade cristã em Roma. Dissemos aqui outras tantas vezes, aqui repetimos, para afirmar conceito. A comunidade cristã em Roma era uma comunidade mista, uma comunidade de judeus vindos, de Israel para a capital do Império, assim como aqueles que ali se encontravam, pessoas de variadas nacionalidades, Portanto, aí estão os gentios, os estrangeiros que tanto falamos, dentro da mesma comunidade. Estão ali, então, convivendo com culturas totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes, formas de se relacionar com o sagrado, de buscar a Deus totalmente diferentes, mas unidos através desse despertamento espiritual, que é o chamado do Evangelho. E aí Paulo está perguntando assim, depois de descrever essa situação diferente entre o capítulo 1 e o capítulo 2, o capítulo 2, de forma especial, chamando a atenção para os judeus a respeito disso, ele inicia o 3º retomando a conversa e fazendo questionamentos diretos. Como se falasse aos de sua raça, como se falasse ao seu próprio povo. Pergunta: que vantagem há, então, em ser judeu? Considerando que, já explicara antes, todos se encontram debaixo da mesma necessidade. Todos, sem exceção. Todos somos espíritos que voluntariamente nos afastamos de Deus. Todos somos necessitados, portanto, de regeneração. Todos, portanto, temos no Evangelho medicamento para a nossa patologia espiritual, que é essa rebeldia diante das leis divinas. Qual a vantagem em ser judeu? Paulo retoma a temática para nos fazer entender de que se a informação não basta, ela por si só, eu saber, eu ser informado não basta, não é menos verdade que saber primeiro pode nos poupar muitas dores. Paulo está dizendo assim para eles: olha, a misericórdia de Deus para conosco é tão grande, provavelmente porque somos por demais necessitados, que a mensagem primeiro, a mensagem emergencial, a mensagem em caráter de urgência chegou para a gente, veio para nós, para os de Israel, para os judeus. Emmanuel vai explorar um pouco disso, falando aqui sobre o olhar da doutrina espírita sobre o tema, vai explorar um pouco isso no livro A Caminho da Luz. Mais uma vez nós remetemos essa obra-prima da psicografia de Chico Xavier, na autoria do Espírito Emmanuel. Nós vamos ver como ele vai descrever ali as comunidades que vieram de Capela, do sistema de Capela, emigrados aqui para o planeta Terra, descrito lá em detalhe, a respeito dessas comunidades. Quando vai tratar dos judeus, dos israelitas, ele vai dizer sobre antecedentes espirituais que indicam o porquê Deus escolher a nação de Israel para receber inicialmente, primeiramente, a mensagem da Boa Nova. Através de Moisés e os profetas, no primeiro momento, um vínculo especial em firmar o monoteísmo, o Deus único, a promessa da vinda de um Messias, e encontramos já ali um pré-evangelho em todo o Antigo Testamento, distribuído em 1 milênio de reencarne de profetas em Israel. A pedagogia divina lá se encontrava. E fora inicialmente através de Israel. Allan Kardec,
A obra O Evangelho segundo o Espiritismo vai mencionar essa temática, mas sim, à luz da doutrina espírita, nós podemos tratar perfeitamente a respeito do assunto. Porque no capítulo 18 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no item segundo, Kardec vai escrever: era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. E até por isso esperavam, aguardavam um Messias guerreiro, né? É um filho de Davi, né? Então é um rei que virá, como Davi o fez, para guerrear em nome de Israel, para sobressair diante das demais nações. E nós que vivemos debaixo do jugo de Roma hoje, seremos libertos. Mais do que isso, a intenção era ser libertado, subjugar aqueles que até então os dominavam, ter supremacia, estar em primeiro lugar com relação às demais nações. É aquela nossa característica humana, né? Aquele orgulho, aquela vaidade, aquele egoísmo, centrar tudo em si. E aqui o orgulho de raça fez com que os judeus desvirtuassem aquele processo instituído pelo próprio Criador para que os visitasse, já eu disse aqui, em misericórdia. Não por nenhuma situação de privilégio do povo israelita. É muito provável, aliás, quando a mensagem chega em caráter de urgência, porque o só é mais necessitado. No entanto, não se enxergou dessa maneira. Então, criou-se num nível interpretativo esta visão de que o domínio seria humano, material, para que Israel tivesse supremacia sobre as demais nações. Isso criou aquela falsa ideia do povo eleito como um povo que estava em vantagem diante dos demais. Por isso que Paulo menciona vantagem. Qual a vantagem em ser judeu? Paulo está fazendo a pergunta para reafirmar a falsa interpretação. Pelo contrário, ele vai reformular isso. Nós vamos ver na sequência do estudo aqui, em outras oportunidades, olhando para esse terceiro capítulo da Carta aos Romanos. Mas a pergunta retórica de Paulo, logo no primeiro verso desse terceiro capítulo, já é para fazer pensar. Ser judeu, ter recebido a primeira revelação antes das demais nações, significa o quê? O mesmo Allan Kardec, na sequência desse texto, do capítulo 18, que aqui mencionamos, vai falar sobre essa missão de Israel. E vai dizer assim, escrevendo: antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. E aí vai continuar mais adiante. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés e depois por Jesus. Pausa aqui, atenção, né? Primeiro, compreender, dentro de um cenário mundial, eu estou falando aqui de milênios atrás, todos os demais povos acreditavam em muitos deuses, cultuavam por vezes de maneira até bizarra, e aqui sem nenhum desrespeito, né, sob o ponto de vista da adoração, mas não estamos falando, quando olhamos para o politeísmo,
nesse sentido de adoração, mas de idolatria, porque é o que acontecia. Deus era substituído por figuras muito próximas do ser humano, e quando eu menciono aqui formas bizarras de culto, e mesmo cruéis, é porque havia sacrifícios humanos, inclusive. Havia formas pela qual o homem se colocava ou se rebaixava, muitas vezes, numa condição animalesca, até abaixo, né? Por exemplo, vai ser até uma ofensa aos animais a gente falar a respeito de determinadas práticas ritualísticas do politeísmo. Quanto a isso, né, se insurgiram Moisés e os profetas. E se insurgiram pelo fato de que uma voz espiritual os chamou. Essa mesma voz espiritual que anunciava este Deus único. Esse Deus que promove uma aliança. Isso é um princípio muito forte na revelação. Uma aliança com o seu povo. E principia isso por Israel. Por isso Kardec afirma aqui, né? Todos os povos politeístas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Quando Kardec afirma isso, é porque ele tem conhecimento histórico, filosófico, cultural, para entender que, secretamente, grupos, especialmente o sacerdócio em outras nações, mesmo no Antigo Egito, já tinha conhecimento do Deus único. Mas isso era restrito. Para o povo em geral se vendia a ideia dos muitos deuses. Agora Israel publicamente assume essa condição, diante de um cenário mundial politeísta e idólatra. Voltamos à pergunta de Paulo. Qual a vantagem de ser judeu? A primazia, o receber primeiro, a mensagem, a boa nova. No caso do trabalho realizado por Moisés e pelos profetas, né? Se recebe primeiro a lei, no sentido dos mandamentos, da expressa e manifesta vontade de Deus para a humanidade. É isso aqui que vocês precisam, é disso aqui que vocês precisam se curar, é isso aqui que vocês devem evitar. A clareza dos mandamentos, quando eu pego o decálogo, isso é inequívoco. Essa clareza dos mandamentos é algo inédito até então. Até que Moisés descesse Sinai, com as tábuas da lei, e proclamasse isso inicialmente para Israel. Mas lembremos, porque isso é essencial, de que nunca foi a intenção da espiritualidade que isso ficasse recluso em Israel. Antes de Moisés, falamos dos patriarcas, e o primeiro deles foi Abraão. E é isso que Kardec está mencionando aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto que eu li logo no início, quando diz: Deus não havia com efeito prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Essa promessa é um significado da aplicação da aliança de Deus com a humanidade partindo de Israel, não somente com Israel. Para que em todos os povos, línguas e nações houvesse, de fato, pessoas que mudassem, alterassem a rota de suas vidas a partir dessa mensagem impactante, transformadora, que é o Evangelho de Deus. Por isso Abraão é nomeado como o pai da multidão das nações. Sempre esteve presente a mesma ideia. E o mesmo processo que se desenrola ao longo da história vem dizer a Israel e aos que estão fora de Israel o seguinte: qual a vantagem de ser judeu? Receber em primeiro lugar os oráculos, as revelações divinas, indica, sobretudo, responsabilidade. Isso se aplica na nossa vida,
todas as circunstâncias. Sobre primeiro da informação, forme-se através dela. Uma coisa é informar-se, outra coisa é formar-se a partir dela. Introjetar a mensagem. Não adianta eu ouvir os mandamentos, não adianta eu saber os mandamentos, não adianta eu recitar os mandamentos. Se eles não adentram minha casa mental e não promovem transformação no meu sentimento, a responsabilidade se volta contra mim. É para isso que Paulo está chamando a atenção. Acordem, despertem. Povo eleito, povo escolhido, até a segunda página. Porque se não houver fidelidade, que é o sentido genuíno de fé, nos escritos da revelação, se não houver fidelidade, vocês permanecerão no erro e sofrendo as consequências dele. Esse é o grande chamado. O arrependei-vos indica sempre. Acorda, desperta, muda o rumo. Entende que Deus veio nos visitar por amor. Não recuse o convite. Nesse mesmo aspecto, a segunda pergunta que Paulo faz aqui nesse primeiro verso do terceiro capítulo da Carta aos Romanos será: qual a utilidade da circuncisão? Nós já mencionamos circuncisão aqui nos nossos outros estudos também, mas aqui retomamos o sentido para colocar todo mundo na mesma sintonia. Esse rito hebraico, da circuncisão, que se dava com o menino, no 8º dia de nascimento, era um corte que se fazia no prepúcio, aquela pele que cobre a glande do órgão sexual masculino, e essa marcação indicava o pertencimento do povo de Israel nessa aliança com Deus. Marca de pertencimento. E Paulo, para longe aqui do aspecto meramente ritualístico-cultural, está questionando qual a utilidade da circuncisão. O pertencimento, que se diz, não pode ser apenas e tão somente uma marca externa, gente. O chamado aqui para aplicação, Israel ou fora dele, sempre é: atente para a essência, não se perca e não se apegue à forma. Era isso que Paulo já detectara na forma geral de pensar e se conduzir dos de sua raça, dos judeus, dos israelitas, como ele está escrevendo isso ali, ou ditando, na carta aos Romanos. Qual a vantagem? Primeiro ele pergunta, de ser judeu. A responsabilidade, porque eu recebi, primeiro, a preciosa, a pérola de grande valor, é a mensagem do Evangelho e da Boa Nova de Deus, primeiro por Moisés e pelos profetas, a indicação dos mandamentos, me apontando para a futura vinda de Cristo. E num segundo momento, qual a utilidade da circuncisão? Pertença no coração e não apenas como uma marca exterior. Essa é a mensagem central, gente. Eu deixo aqui uma reflexão também, olhando para a primeira revelação, para o Antigo Testamento. Há uma referência nos Salmos a respeito disso, Só lembrando, a doutrina espírita, nós temos uma questão específica no Livro dos Espíritos. Ele mexe, eu recorro a este pensamento lá, a questão 275 do Livro dos Espíritos, há um indicativo claro da equipe do Espírito de Verdade, ao responder a questão lá e dizer: lê os Salmos. Vamos ler. Hashtag fica a dica da equipe do Espírito de Verdade, lê os Salmos. E aqui então no Salmo de número 147, verso 20, o salmista vai ensinar o seguinte: isto não o fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças.
Lembra de Kardec, que eu mencionei ainda há pouco, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo? Todas as nações, com exceção dos hebreus, eram politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticarem publicamente o monoteísmo. As nações não conhecem ainda, acrescentaríamos aqui, com a ótica do Consolador prometido, não conhecem ainda, mas conhecerão. Outros tantos não conheciam, passaram a conhecer. Porque o anúncio do Mestre permanece vivo. Ide pelo mundo todo, pregai, anunciai, ensinai o Evangelho a toda a criatura. Essa é a vontade de Deus para a sua humanidade. Essa é a vontade do Cristo Jesus, que viera a ter conosco, para mais do que falar, ensinar a respeito disso, dar um testemunho presencial sobre o significado de ser um filho de Deus aqui na Terra. Viver a lei de justiça, de amor e de caridade, ser Ele o cumpridor de toda a lei, não revogando-a, mas cumprindo-a, e ao cumpri-la abrir uma via única de transformação para toda a humanidade, para aqueles que já despertos se arrependem e creem que o Evangelho permanece sendo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendendo salvação aqui, gente, como libertação. A raiz da palavra salvação significa tornar-se saudável, indicando que todos nós sofremos de uma patologia. E aqui fica outra dica. Esse capítulo 3º que iniciamos hoje, na carta de Paulo aos Romanos, vai trazer para a gente esse olhar. Sofremos de uma patologia, vai nos ser trazido aqui o diagnóstico, através do médico das almas, que vai nos indicar um medicamento curativo. Amados, essas foram as nossas reflexões, então, olhando para esse capítulo 3º, iniciando o primeiro verso da carta de Paulo aos Romanos. Reforço o convite pelas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo canal do YouTube, digita lá, NEP de Jesus. Se inscreve, aciona sino de notificação para receber os nossos vídeos semanais, as atividades do NEP, divulgando o Evangelho do Mestre sobre a ótica da doutrina espírita. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.